Olá, amados. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês e possamos levar essa mensagem a muitos lugares. Vamos juntos nessa missão. Hoje, trazendo um texto que se encontra em Romanos, capítulo 5, verso 12 em diante. Diz assim o 12: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. 16. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. 17. Por quê? Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. 19. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Amém. Repetindo 12 aqui, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por um homem. Esse homem que em questão é Adão. Quando ele desobedeceu a Deus no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. O resultado da sua transgressão foi tanto a morte física quanto a morte espiritual, que passou também para toda a humanidade. Porém, a morte só tem domínio sobre a vida de um pecador enquanto este permanecer nas suas iniquidades. Afinal, os que se arrependem e se entregam ao Senhor Jesus têm como garantia a vida eterna. Quando uma pessoa nasce do Espírito Santo, ela passa a viver em novidade de vida, pois recebe uma nova natureza, a natureza divina. O 15 diz assim: Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Pela ofensa de um. Essa ofensa aqui mencionada significa o pecado cometido por Adão, que o levou à queda. Pela desobediência dele, todos os homens, sem exceção, ficaram suscetíveis à maldição do pecado.
Mas, mediante a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus, a humanidade se tornou justa aos olhos do Altíssimo Deus. Porém, não de forma incondicional, pois, para alcançar a justificação, é preciso que a pessoa creia inteiramente no sacrifício do Filho de Deus, Senhor Jesus, e viva de acordo com a sua palavra. Que possamos viver de acordo com a palavra de Deus, obedecendo, sendo fiel cada dia sobre essa terra. Que Deus abençoe você grandemente, que a gente possa estar junto nessa missão. Se você puder se inscrever nesse canal, eu te agradeço imensamente. É só clicar no inscreva-se aí e vamos junto nessa missão. Amém?